Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Ferreira, analista da Empíricos, responsável pela série As Melhores Ações da Bolsa. E a gente tem como recomendação VEG, tá? Então eu vim trazer aqui um pouco das minhas impressões em relação ao resultado da companhia no terceiro trimestre de 2022, né, que saiu agora há pouco. Ah, Olhando, né, os highlights, então receita subindo forte, né, alcançou 7,9 bilhões no trimestre, é, dentre as quais metade para o mercado interno, metade para o mercado externo. Tá? Isso representa um crescimento de 28% em relação ao mesmo trimestre do período anterior e um crescimento de 10% em relação ao segundo trimestre de 2022, né? Então bem forte. Olhando o EBITDA também é uma métrica muito importante que o mercado costuma olhar, 1,6 bi no trimestre, uma alta de 37% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e o lucro também de 1,2 bi, crescimento aí de 42% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, todos bem melhores do que a expectativa, então eu acho que o mercado vai gostar aí desse resultado de VEG. Tá? E aí eu queria falar um pouco sobre o desempenho, um pouco mais sobre as linhas de negócio, para depois falar os pilares que eu enxergo para a companhia, tá? Complementando esse texto que eu passei para vocês. Primeiro, falando das áreas de negócio, a parte de equipamento eletrônico industrial, né? Teve um crescimento superior a 30% na área do mercado externo e do mercado interno, tá? Impulsionado pelo segmento de papel e celulose, óleo e gás, agroindústria e mineração, tá? Tal qual ocorreu no segundo trimestre de 2022. Tá? Então essa área continua muito forte. A área do segmento de energia, né, que é de geração, transmissão e distribuição, aqui foi puxado principalmente pelo mercado interno. O mercado externo também foi bem, mas o mercado interno que foi o destaque, está crescendo 47%, em especial aí por conta desses leilões de transmissão e de rede de distribuição que a gente tem visto nesses últimos trimestres no país. Né? É, Em terceiro lugar, né, a parte de motor comercial e appliance teve um ganho, um grande destaque aqui o mercado da América do Norte, né, e o bom desempenho das operações na Argentina e na China, então fazendo com que o crescimento dessa vertical no mercado externo fosse superior a 26%. O segmento de tintas e vernizes, né, que é um segmento bem menor no consolidado da companhia, bem menos representativo, também foi bom, teve um crescimento de 26% no mercado externo, muito por conta das exportações para os países da América Latina, e também foi um bom resultado aqui para a companhia. Tá? Então, no todo, como vocês podem ver, o resultado da VEG foi muito positivo, mas aqui eu queria trazer rapidamente 5 pilares da minha tese de investimento em VEG. Tá? Primeiro, posicionado em mega trends. Tá? Então, o que eu estou falando aqui? Automação, descarbonização, eletrificação. E aí, quando a gente fala de eletrificação, tem a modernização do grid, a geração de energia, a estocagem, a infraestrutura. Então, tem uma. E o 5G também. Então, assim, tem uma gama enorme de coisa aqui que a VEG está posicionada. Crescimento resiliente nos business que ela já tem, mesmo sem fazer M&A. Né? Então, nos últimos 12 anos, a receita cresce em média ao ano 17%. Muito forte. Então ela ainda deve continuar mantendo essa pegada de crescimento forte. Outra métrica importante é o ROIC, né? Que é o retorno sobre o seu capital investido. É, a empresa tinha um ROIC mais ou menos 17% antes da pandemia. Com a pandemia, menores investimentos e mudança no mix de venda, esse ROIC foi para 30%. Obviamente, não é esperado que isso se mantenha por muito tempo. É, então, a gente está vendo uma queda do ROIC, mas ele deve se sustentar em patamares muito superiores ao pré-pandemia. Tá? Então, a gente estima ali mais ou menos 22%. Em sendo o caso, a empresa vai continuar gerando ainda muito valor. Tá? O meu quarto ponto é o track record, né, de crescimento, como eu falei, é um crescimento acelerado durante muito e muito tempo e capacidade de abrir novas avenidas de crescimento. Né? Até pouco tempo atrás, a parte de tinta não existia. O que a companhia fez? Foi e criou uma nova avenida de crescimento. Então, acho que ela tem essa capacidade de criando e trazendo novos negócios para o seu business. E o último, né, e quinto ponto é o valuation. Né? Eu acho que o mercado sempre se pergunta se a empresa está cara ou se está barata.
na nossa visão, ela negocia múltiplos caros e vai continuar negociando a múltiplos caros justamente por conta dessa posição de destaque dela. Tá? Mas dado todos esses trends que eu comentei e esses 5 pilares, eu acho que faz bastante sentido você ter VEG na carteira. É uma indicação bem relevante do meu portfólio de ações. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Tchau, tchau.